Fala galera, bora ver aqui então a reação aqui do Sentimento Tricolor. Muito obrigado aí, os créditos aí pra ele. Excelente trabalho quem tem feito aqui em relação ao Fluminense e sobre essa reação dele sobre a saída do John Arias. Será que poderia acontecer? Poderia vir para o Cruzeiro? Ele ficou bem revoltado e falou sobre essa possibilidade, que se fosse para sair, seria somente para um clube de outro país, né? Pô, uma venda para Inglaterra, para a Turquia, como ele tem sido especulado, mas muitos portais afirmando que o Cruzeiro é muito favorito e inclusive o John Arias teria pedido, né, para ser negociado. Não é bem assim, mas eu vou deixar aqui um pouco mais de detalhes para vocês e esse vídeo completo. Só antes, pega o link aqui embaixo na descrição da Esportiva VIP para apostar nessa decisão, né? Racing e Cruzeiro, 100% de bônus no seu primeiro depósito, casa 100% regulamentada com as leis aqui do Brasil. Então R$50 aqui o Cruzeiro vencendo, voltando 150. O link está aqui embaixo e os créditos aí, então para o Sentimento Tricolor, que deixou aqui essa reação sobre essa ida, né, do John Arias. Vou deixar aqui para vocês, bora lá. 11/11 de 2024. Amanhã é aniversário do Alanzinho, hein? Amanhã quero geral mandando parabéns para o Alanzinho aí. 11 anos de idade. E hoje é o primeiro dia, né? Faltam 11 dias aí pro Fluminense jogar. O Fluminense joga dia 22, hoje é dia 11. Ou seja, hoje é o primeiro dia dos próximos 10 agora, né? A partir de amanhã 10. 100 jogos do Fluminense. Mas teremos jogos do Campeonato Brasileiro durante esse período. Quarta-feira agora já tem jogo atrasado. Flamengo e Atlético Mineiro. No sábado, dia 16... É sábado? É sábado. Dia 16 tem Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Tem jogo da Seleção Brasileira. Então, assim, vai ter alguns jogos aí para poder movimentar um pouquinho, a gente poder acompanhar. Principalmente o jogo de sábado, que é interessante pra gente, né? O Atlético Mineiro precisa vencer aí o Furacão, tá? Então, hoje batemos a meta, que é um vídeo durante o dia e a nossa live noturna, né? Que eu queria pedir pra vocês com muito carinho, é que de verdade hoje eu tô bem cansado, tá? Eu dormi muito pouco essa noite, dormi 3 horas essa noite. Então, essa live não será uma live daquelas de 3, 4 horas não, tá? Fazer 1 hora e meia no máximo. Então, você que estiver ao vivo aí, se puder deixar aquele likezão maroto aí logo no início agora, você vai me ajudar. Tem algumas coisas importantes aqui para tratar. O assunto principal do dia foi o Arias, né? O assunto principal do dia foi o Arias. O Neto, quando deu aquela declaração, ele só deu a declaração de forma errada. Ele falou que o Arias já estava acertado, que já era do Cruzeiro. Né? Ele sabe aquela informação sem fio? Né? Tu conta o segredo para um, aí essa pessoa conta para outro, conta para outro. Se tem 10 pessoas enfileiradas, a mensagem vai chegar completamente diferente lá na última. Mas o Neto, ele já sabia de alguma coisa. Ele sabia provavelmente do interesse do Cruzeiro no Arias. É curioso. Eu não sei se é arrogância, se é prepotência do Alexandre Matos. Não sei mesmo, não conheço o Alexandre Matos, tá? Então não sei se isso é uma característica da pessoa dele. Mas ele ontem, quando foi perguntado sobre o Gabriel Barbosa, ele falou, não, é muito bom pro Cruzeiro contratar jogadores como Gabriel Barbosa, como Arias, entre outros. Né? Saíram várias informações hoje sobre interesse do Cruzeiro, por indicação do Diniz, pro Arias. Saiu notícia também sobre interesse do Cruzeiro no Martinelli, né? Então eu vou falar sobre isso aqui também, tá? Mas curioso que uma das mensagens que eu li, uma das notícias que eu li, é que foi dado carta branca pro Fernando Diniz poder convencer o Arias a jogar no Cruzeiro, tá? Carta branca. A segunda notícia que eu li o Cruzeiro paga o que for. Convence o Arias a vir jogar aqui. E a diretoria do Cruzeiro, ela entende que ela primeiro precisa acertar com o Arias, primeiro o Diniz precisa convencer o Arias a jogar no Cruzeiro, e aí depois que o Diniz tiver convencido o Arias a jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro fará uma proposta para o Fluminense. Tá? Os caras parecem que estão pagando... Ó, o Henrique botou ali, Matos é muito arrogante, quero os holofotes todo pra ele. Mas cara, eu não entendi. Gol do Santos agora, tá? Tá jogando aí Santos e Curitiba agora.
Um abraço pros nossos amigos santistas aí, gol do Santos aí, 1-0, eu já vi que o Vini tá no chat aí. Ó o Vini aí, ó, gol do Santos, porra! Aqui o Vini aqui, ó. Tá vendo o jogo do Santos, tá coladinho aqui na nossa live. Santos que já subiu, né? Mamãe também colocou aqui, ó, gol do Santos. Santos que já subiu, vou torcer muito pro Santos ser campeão brasileiro aí, pro Vini e os nossos amigos santistas ficarem felizes da vida aí, sacou? Mas vamos voltar a falar aqui sobre o Arias, né? E aí um comportamento meio estranho, né? A gente paga quanto quiser, salário não é problema, dinheiro não é problema. Aí mais uma vez com as notícias que saíram no dia de hoje, parece que o Gabriel Barbosa vai receber o dobro no Cruzeiro que ele recebia no Flamengo. Aqui pelo Rio fala que o Henrique é Cruzeiro. O Henrique botou ali, sou cruzeirense, Dezão. Tamo junto, Henrique. Fala-se aqui no Rio de Janeiro que o salário do Gabriel Barbosa é em torno de R$1,5 milhão. Se ele vai receber o dobro no Cruzeiro, se isso for verdade, ele vai ganhar algo na casa dos R$3 milhões lá no Cruzeiro, incluindo luva, tá? As luvas vão ser diluídas aí ao longo do contrato. E aí eu te pergunto, vale a pena, cara? Vale a pena? Porque eu não sei, eu queria saber a opinião do Henrique, né, que tá aí, que é cruzeirense, ele botou aqui que é cruzeirense. Eu queria saber a opinião do Henrique e de todos os tricolores, todo mundo que estiver participando aí na live, né? E depois quem assistir em formato de vídeo também deixa a sua opinião. Parece ser uma SAF meio amadora essa do Cruzeiro, né? Eu digo no sentido de... O Pedrinho, ele vai com a paixão, né? Ele vai com a paixão. Não é aquela SAF organizadinha, que tem as contas, pagamento de dívida bonitinho, né? Só pode contratar até o que tem de receita. Parece que o Pedrinho é meio maluco, né? Assim, não, gasta mesmo, paga. Quero ele, traz. Quero ele, traz. Não importa o salário, traz. Eu não sei, assim, todo respeito mesmo, não tem nada a ver com isso, não sou Cruzeiro. Mas como o assunto é o Arias e envolve o Cruzeiro, a gente tá dando aqui uma opinião, um pitaco só nessa situação. Tá? O torcedor do Cruzeiro não quer saber, vai falar, sai daí, careca. Porra, tá com inveja? Não tô com inveja não, mano. Mas eu fico meio bolado, assim, meio preocupado, digamos assim, com o Cruzeiro lá na frente, tá? Ou não, né? Ou o cara é tão bilionário, mas tão bilionário, mas tão bilionário, que esse dinheiro pra ele não faz falta. Né? Sendo assim, Pedrinho, já que você tem dinheiro a perder de vista, né? Já que você tem dinheiro, teu dinheiro não acaba, né? Você pode pagar R$3 milhões por mês, segundo especula-se, pro Gabriel Barbosa entre salários e luvas, você pode contratar então o John Arias, né? Torcida do Cruzeiro pode ficar animada. Não tem essa de eu não negocio o Arias com o Cruzeiro, né? O Mário não tem esse poder, né? É só fazer o que o Renan acabou de escrever aqui agora. Paga R$600 milhões no John Arias e leva ele pro Cruzeiro, pô. Faço questão, a gente faz questão aqui de fazer uma caravana para ir acompanhando o John Arias até Belo Horizonte, cantando música para ele, bandeira, né? Paga os 600 milhões, pô. Que é exatamente o valor que o Pedrinho pagou para comprar o Cruzeiro. 90% do Cruzeiro, né? Ou seja, pro Pedrinho levar o Arias, ele vai ter que pagar multa rescisória. A multa rescisória pro Brasil é de R$600 milhões, segundo o portal Trivela, tá? Então, antes de alguém ache que é invenção da minha cabeça, eu vou ler aqui a matéria do portal Trivela, publicada hoje às 16h43. O jornalista que assina a matéria é o Caio Blois, ok? Ele falou o seguinte, o título da matéria: dono do Cruzeiro precisaria desembolsar valor da SAF para tirar Arias do Fluminense. O Tricolor não irá ouvir propostas de clubes brasileiros por colombiano e só aceita negociá-lo com a Europa. Então, isso aqui é um primeiro ponto que a gente precisa conversar, tá? Não é que é pro Cruzeiro, é para qualquer clube brasileiro.
Não vai adiantar, por exemplo, se o Galatasaray fizer uma proposta de 15... Isso pode até inflacionar pra gente, isso pode ser bom pra gente, tá? O Galatasaray ele pode fazer uma proposta pro Fluminense de 12 milhões de euros. 15 milhões de euros. Aí o Cruzeiro vai falar assim, ó... eu cubro. Aí o Fluminense fala, eu não quero saber, eu vou vender pelo Galatasaray. Ah, mas eu tô te oferecendo mais. Não quero saber, eu vou vender pelo Galatasaray. Vai acontecer com Arias, num primeiro momento, eu não sei qual vai ser a história depois, num primeiro momento, vai acontecer com Arias a mesmíssima coisa que aconteceu com o Pedro. Mas eu não tô falando do Pedro voltar pro Flamengo, não. Tô falando da primeira etapa. Qual foi a primeira etapa? O Pedro tinha o sonho de jogar no Flamengo. O Flamengo fez uma proposta maior do que a da Fiorentina. O Fluminense deixou de vender para o Flamengo ganhando mais para vender para a Fiorentina ganhando menos. Ah, Dezão, mas aí no final do ano... Calma, vou chegar lá. A gente vai falar sobre isso. E eu compartilho da mesma ideia que vocês. Vou chegar lá. Vamos por etapas, tá? Então, para quem acha que assim... a multa vale 600 milhões, mas ninguém sai pela multa. É verdade, ninguém sai pela multa. Por isso que ele não vai sair. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não vai sair pro Brasil, tá? Segundo ponto, a multa para a Europa, ela não é de 600 milhões de reais. Ela não é de 100 milhões de dólares, ok? A multa para a Europa é bem menor. Normalmente, eu não sei qual o valor, mas é sempre assim que acontece. As multas para transferência para o mesmo país, ela é sempre muito maior do que a multa de transferência para a Europa. Por quê? Para evitar exatamente que aconteça o que o Cruzeiro quer fazer. Tu imagina se a multa do Arias fosse 50 milhões de reais. 8 milhões de dólares. Fato que o Pedrinho pagaria. Outro detalhe, tem muita gente pensando assim, mas Dezão, 600 milhões de reais paga a dívida do Fluminense. É, verdade. Só que não esqueçam que o Fluminense tem apenas 50% do Arias. A gente não é dono de 100% do Arias. Tá? Então, digamos que não vai fazer, ninguém faz, nem dentro nem fora do Brasil, esquece. Tá? Mas digamos, deu a louca no Pedrinho. Diniz prometeu que se ele contratar o Arias, ele vai ganhar a Libertadores e o Mundial. Aí o Pedrinho abre o bolso, paga 600 milhões de reais. Não vai acontecer, tá? Uma hipótese. O Fluminense não ficaria com os 600 milhões. O Fluminense ficaria com menos da metade. Porque desses 50% que a gente tem uma taxa lá do empresário, tem mais não sei o que desconta. Então nem com 50 líquido o Fluminense ia ficar. Nem com isso.